Graças a paz. Amém, amém. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Então? Aí. Quem quer ver o Martim Lutero aqui em cima também? Levanta a mão. Os favoráveis digam sim? Sim. Não há contrários, então. O Martim Lutero vai estar aqui em cima também no próximo dia 31. É só ver. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Já teve um lugar que você gostaria de conhecer, de viajar, né? Talvez você já foi em muitos lugares bonitos para viajar, para conhecer. E tem um lugar que muitas pessoas têm a vontade de conhecer, que é Jerusalém. Eu tenho o privilégio de ir para lá todos os dias. Eu moro na Vila Jerusalém. Mas a Jerusalém, lá em Israel, né, como nós observamos nessa imagem, que é o centro velho de Jerusalém. E quando você olha aquelas imagens, aquelas fotos que mostram Jerusalém, você vai ver esse templo, que é chamado de Domo da Rocha, né, essa cúpula, né, de ouro, que fica bem ali no centro velho de Jerusalém. E ela tem um significado muito forte para as religiões, as principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Para o judaísmo, é um lugar muito especial. Por quê? Porque ali foi o lugar que foi construído o Templo de Salomão. E eles também creem que nesse mesmo lugar houve algo muito importante, que foi quando Isaac seria sacrificado pelo seu pai Abraão neste lugar. Então, para os judeus é algo muito marcante, muito importante. Tanto que em volta dessa cúpula tem o Muro das Lamentações, né? Para o islamismo, é também um lugar sagrado. Para eles é o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo. Meca é outro lugar e Medina também, lá na Arábia Saudita. O terceiro é esse lugar. Por quê? Porque eles acreditam que neste lugar, Maomé, que escreveu ali, que deu a revelação também da sua literatura, subiu aos céus neste lugar. Tanto que há mais de 60, 70 anos atrás, antes de Israel se tornar Israel, esse lugar tinha alguns domínios, né? E acho que a Cisjordânia e outros lugares árabes ali controlavam e deu a uma ONG a responsabilidade de cuidar deste lugar. E essa é uma ONG islâmica. Então, esse lugar hoje aí, nós cristãos, nós não podemos entrar. Só podemos entrar ali nesse pátio em alguns lugares, mas lá dentro mesmo do Domo da Rocha, nós não podemos entrar, somente quem é muçulmano. E há uma briga muito grande nesse sentido, porque é um lugar sagrado para o muçulmano e para o judaísmo. Então você vê ali judeus no Muro da Lamentação, você vê islâmicos ali. É um lugar também onde os judeus querem construir o terceiro templo. E é difícil porque eles querem construir lá. E lá tem o quê? Tem um prédio que está na responsabilidade do islamismo. E é uma treta, uma briga muito grande, aí nós não sabemos o que vai dar. Mas é sagrado tanto para o judaísmo quanto para o islamismo. E para nós, cristianismo? É importante? É importante. É sagrado? Nós não temos o hábito de ir em lugares sagrados e ali ser um lugar de devoção. Por quê? Porque o próprio Jesus nos disse, lá no João capítulo 4, quando ele estava ali com a mulher samaritana, ela fala, olha, os nossos pais, nossos antepassados, dizem que o lugar certo para orar é no monte, o outro é lá em Jerusalém. Aí Jesus falou que, olha, não tem lugar certo. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não tem um lugar sagrado, mas tem um lugar importante que é esse, que nós também temos um carinho, né? Israel, Jerusalém. Agora, um ponto que é de comum acordo aqui nas três religiões aqui, é que nesse lugar ali, de fato, houve um ato que foi quando Abraão ele foi sacrificado o seu filho. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22.
Vamos ler daqui o momento no qual Abraão ele é provado por Deus. Ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, você que está em casa com a gente aí, online. Gênesis 22, quem achou, diga aleluia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos seus ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para crucificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Até aqui. Pai, amamos a Tua palavra, obrigado por ela, que ela venha nos trazer vida, direção e graça nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao ler esse texto, num primeiro momento, nos causa assim, como assim, né? Abraão iria matar o seu filho, sacrificar o seu filho, já que naquele tempo, sacrificar animais simbolizava uma manifestação de louvor a Deus. Como é que Abraão, de fato, ele foi fazer isso? Como é que ele foi ser tão assim insano de pegar o seu filho ao ponto de querer matá-lo? E aí nós aprendemos algumas coisas com Abraão, porque, no meu ponto de vista, será que Abraão teve medo de fazer isso? Será que Abraão pensou 2 vezes? Eu não vou lá não, eu não vou pegar meu filho não, meu filho, meu único filho. E aí vai alguns achismos que a Bíblia não traz respostas, mas dá direção. Por exemplo, Abraão, quando recebeu de Deus uma revelação que teria um filho, seria o filho da promessa. Se é filho da promessa, Deus falou: eu vou prometer um filho para você, e através desse filho haverá multidões de pessoas, como a areia do mar, como as estrelas do céu, tal, que você já conhece. Então eu creio que Abraão tinha uma certeza, uma convicção. Deus queria ali prová-lo, testar se realmente Abraão amava. Então eu creio que Abraão foi sem medo até. Não, filho da promessa, Deus não vai me te dar esse filho. Tanto que ele fala aos seus servos ali, olha, lá no versículo 5, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá adorá-lo e voltaremos. O cara tem que ter muita fé, tem que acreditar muito em Deus, que Deus não iria deixá-lo na mão. Que ele falou, ó, a gente vai, mas a gente volta. O filho estava lá, arrumou ali o holocausto ali, pai, cadê o cordeiro? Ele falou que, ó, fica de boa, porque Deus proverá, meu filho. E depois, quando Abraão amarra ali,
No último segundo ali, quando ele levanta a faca, o cutelo para sacrificar, ele ouve a voz do anjo dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você realmente teme a Deus. Então, na minha percepção, eu creio que Abraão foi sem medo para este lugar. Ele foi, talvez, com uma convicção e uma certeza, porque ele disse que iria voltar com seu filho, então tem que crer muito em Deus. E segundo, que Deus iria prover aquilo que de fato iria acontecer, que foi o sacrifício. Bem, se naquele lugar, no domo da rocha, ali debaixo, ali foi o lugar onde haveria ali a pedra, a rocha, onde Isaac iria ser sacrificado, nesse texto que nós acabamos de ler, é o primeiro texto e o único texto no começo da Bíblia que a primeira vez a palavra adoração, ela é citada. Antes desse texto, você pode pegar a sua Bíblia de Gênesis 1 até o 21, em nenhum momento tem a palavra adoração. A primeira menção na Bíblia é nesse texto, que diz lá, olha, eu vou com o rapaz até lá, depois de adorar, eu voltarei. E esse adorar, ele está totalmente conectado a sacrificar. Está totalmente ligado à entrega. Logo, sacrifício é adoração. Quando ele foi sacrificar, ele foi para adorar a Deus. Ele foi para entregar. Se adoração é entrega e entrega é um sacrifício, naquele momento, de fato, ele entendeu que ele iria adorar a Deus. E aí, trazendo para os dias de hoje, no Novo Testamento, quando diz lá em Romanos capítulo 1, no capítulo 12, versículo 1, olha, eu quero que vocês ali não se conformem com as coisas desse mundo, mas antes que você ofereça o seu corpo a Deus, como sacrifício vivo, como adoração viva, como uma entrega viva. E quando você sacrifica a sua vida em adoração a Deus, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos, se de fato, como Abraão fez, quando ele foi adorar, quando ele foi sacrificar, quando ele foi entregar algo para Deus, hoje nós somos o sacrifício vivo. Se você ler lá no livro de Isaías, no capítulo de número 1, Deus fala com o seu povo através do profeta Isaías que ele estava cansado dos sacrifícios de animais, porque as pessoas estavam sacrificando não por amor a Deus, mas por uma rotina, por uma mesmice, por uma situação que não era mais entrega voluntária, era até um comércio. E Deus fala assim, ó, as suas festas, os seus sacrifícios eu abomino. E hoje nós somos o sacrifício. Nós somos a entrega viva. No Novo Testamento, se você for pegar do Velho ao Novo, existem 4 fases de adoração a Deus. A primeira dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que adoraram a Deus através dos sacrifícios. Depois você vai ver ali que vai ter adoração no tabernáculo, onde Moisés, lá no deserto, constrói ali o tabernáculo, existiam os sacerdotes que adoravam a Deus, que existiam sacrifícios. Depois você vai ver o povo lá no exílio, adorando a Deus nas sinagogas, nas igrejas dos judeus. E depois, no Novo Testamento, no cristianismo, o ajuntamento, o povo de Deus. A igreja, a eclésia, lá no livro de Atos, capítulo 2, onde diz lá no versículo 47 em diante que as pessoas se reuniam. E o que tinha nessa reunião? Eles liam a palavra de Deus. Então, a adoração está ligada à leitura das Escrituras, está ligada à pregação da palavra de Deus. A adoração está ligada à oração. A adoração está ligada à oferta, recursos financeiros. A adoração está ligada aos momentos de batismo, que nós fazemos aqui também. A adoração está ligada também à Santa Ceia, ao memorial ao Senhor. Então hoje, no tempo contemporâneo, pós-moderno nosso, que nós vivemos, hoje você veio para a igreja para entregar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor a sua vida como culto racional. Amém? Amém? Então, quando você entrega a Deus, você sacrifica a Deus, no Novo Testamento você está vivendo isso. A grande pergunta é, será que a sua entrega ela é real? A sua entrega ela é verdadeira? Ela de fato é uma entrega honesta?
Davi sabia o que era sacrifício, ele sabia o que era entregar, tanto que no Salmo 41 ele diz, Salmo 141, seja o Senhor a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde. Existia uma oferta de entrega naquele tempo, que no final da tarde eles adoravam a Deus. Só que aqui Davi está falando, olha Senhor, que a minha vida, todos os dias seja um incenso suave ao Senhor. Que a minha vida, a minha entrega, seja como se fosse um sacrifício do final da tarde, agradável a Deus. Será que nós estamos fazendo uma entrega de verdade? Será que nós estamos, de fato, adorando a Deus com intensidade? Será que eu e você, de fato, sacrificamos a nossa vida no tempo do culto coletivo? Me dá uma impressão que, às vezes, não. Me dá uma impressão que, às vezes, não há um sacrifício na nossa vida, no nosso coletivo e no nosso particular, de sacrificar o nosso tempo para ler a palavra de Deus. Porque, irmão, sacrifício custa. Sacrifício não é fácil. Sacrifício é algo que você precisa fazer, mesmo às vezes, sem querer fazer. Será que nós estamos nos sacrificando o nosso tempo, da nossa vida, de fato, de nós lermos as Escrituras todos os dias? Será que há em nós um sacrifício de separarmos o nosso tempo para ter um tempo de oração ao Senhor? Será que o nosso sacrifício em adorar a Deus, de fato, é um sacrifício? No culto coletivo aqui, irmãos, às vezes, as pessoas, quando a gente está cantando aqui, adorando a Deus, porque se você está aqui para entregar a Deus, você tem que adorar a Deus. E me parece que para muitas pessoas, estar aqui é um sacrifício só de vir na igreja. Às vezes nem querer vir, quer vir. E quando vem na hora do louvor, que é, na minha opinião, é o momento mais importante do culto. Ah, pastor, e a palavra? A palavra é o segundo momento mais importante. Mas por quê, pastor? Não é a palavra? Não, porque você vem no culto para quê? Para entregar. Culto é oferecer, culto é entrega. Então, nos primeiros minutos aqui que a gente tem de entrega, aonde você poderia entregar a sua vida ao Senhor, rasgar o teu coração, oferecer ao Senhor do melhor louvor, o melhor levantar das suas mãos, a melhor canção que sai dos seus lábios, que você pode demonstrar amar ao Senhor com o coração, a alma, a força, o seu físico, o seu entendimento. As pessoas estão assim, ó. Aí olha para a luz, fica conversando um com o outro. Esquece que esse é o momento ápice da reunião coletiva, que é adorar a Deus, amém, igreja? Entenda isso, você veio para entregar, você veio para oferecer ao Senhor, sacrificar a sua vida em adoração. E o que vemos às vezes é um povo... Eu respeito meu irmão, minha irmã, querido, querida, o jeito de cada um. Tem gente que é mais... Tem gente que é mais na dele. Mas não expressar nada. Às vezes a pessoa nem levantar quer levantar. E pode. E não levanta porque não quer. Às vezes pode até levantar as mãos em sinal de rendição a Deus, mas o braço cruzado é mais importante. Porque é um sacrifício levantar a mão, pastor. É um sacrifício cantar, pastor. É um sacrifício... Irmãos... Sacrifício custa. É cantar a Deus, é colocar a sua vida em adoração, mesmo quando tudo não vai bem. Mesmo quando talvez a situação do seu dia a dia, as lutas, os problemas estão no caos ao máximo. É você vir a Deus aqui e falar, Deus, apesar de tudo isso, eu te adoro, eu te exalto, eu sei que o Senhor é meu Deus. Eu sei que eu encontrei o meu tesouro em ti, como nós acabamos de cantar. Viver na prática aquilo que nós acabamos de cantar, que em meio à adversidade, eu me rendo ao Senhor. O que me dá a impressão que às vezes nós somos medíocres na nossa adoração. Sim ou não, igreja? É o momento de nós erguermos o nosso coração, mais do que as nossas mãos, o nosso coração, e perdemos essa oportunidade de fazermos. É você louvar, é você orar, é você ler a palavra, é você ofertar.
A oferta bíblica, quando você faz com o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria, é um sacrifício para muitas pessoas? Para muitas pessoas, sim, é um sacrifício. Mas quando você entende que tudo vem dele, você está devolvendo. Então o sacrifício gera um sacrifício na sua vida de não querer dizimar e ofertar. Sabe por quê? Porque o teu coração não está nas coisas eternas, estão nas coisas deste mundo. E talvez uma parte do seu recurso, você não ofertar ao Senhor para abençoar o corpo de Cristo, a igreja, você retém isso. Isso não é sacrifício, isso não é entrega. Sacrifício que não te custa nada não é sacrifício. Entende, irmãos, que a nossa adoração coletiva aqui, às vezes não é uma entrega de verdade. Chegou a palavra, a pregação. Ah, pastor, que palavra linda, abençoada, maravilhosa. Olha que palavra boa. Se eu perguntar para muitos aqui, o que foi pregado domingo passado? Quem estava aqui? Domingo passado? Vê lá no YouTube, lá que você vai ver, irmão. A gente se esquece do que foi pregado. Porque talvez o nosso coração e os nossos ouvidos não estão totalmente entregues ao Senhor. Para quê? Para que ao sair deste lugar, ao sair desse templo, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Se queremos viver uma vida de sacrifício vivo, é viver a palavra que nós acabamos de pregar no nosso dia a dia. Lá é difícil ser crente, lá o sacrifício é difícil, lá é você deixar o seu orgulho, a sua vaidade, os seus problemas em amor a Jesus. A minha entrega, o meu sacrifício vivo é todos os dias. A adoração é uma vida constante de sacrifício, porque nós somos um corpo, nós somos sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. Em Crônicas, no capítulo 21, no versículo 24, o rei Davi, em certo momento, ele queria adorar ao Senhor, e ele foi até um lugar muito grande, bonito, e ele foi lá e falou com aquele dono que se chamava, olha o nome que cara bonito, é Araúna. Quem quer ter filho aí, ó? Menino Araúna. Ô Dudu, Araúna, eu quero adorar o Senhor neste lugar, eu quero fazer um altar aqui. O que Araúna falou? Não, Davi, para um pouquinho. Eu vou te dar essa terra toda, porque você é o rei de Israel, que vai adorar o nosso Deus. Eu vou preparar a lenha, eu vou preparar as pedras, eu vou preparar todos os animais do sacrifício, eu vou preparar tudo aqui, só para você chegar e sacrificar. Olha que Davi fala assim, ó. Davi respondeu a Araúna, não faça isso. Eu faço questão de pagar o preço justo. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. E eu nem vou oferecer um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. Sacrifício custa. Sacrifício tem um preço. O sacrifício, talvez, para ler a palavra do Senhor, é mesmo não querendo ler, você vai ler. Mesmo não querendo orar, pastor, a minha vida está um caos. Você ora mesmo sem querer. Pastor, é um sacrifício orar quando tudo vai mal. Pastor, é um sacrifício eu adorar o Senhor quando está tudo indo mal. É isso que agrada a Deus. É nisso que Deus vai conhecer se você o ama ou não. É isso que Deus vai ponderar se de fato você é justo ou não é. Assim como foi lá com Abraão. Abraão tinha todas as condições de não se sacrificar do seu filho, de não fazer nada, mas em amor ao Senhor ele fez, ele obedeceu e Deus honrou. Sacrificar alguma coisa que não te custa nada não é sacrifício. Vir para a igreja para você não se entregar não é sacrifício. Vir para a igreja para você cantar, ofertar, até ofertar, se você ofertar de qualquer jeito, não é sacrifício. Vir para a igreja para você tão somente sentar, ouvir uma palavra e ir embora, não é sacrifício, porque sacrifício é entrega. Sacrifício é a adoração, e a minha adoração é de segunda a segunda. Quem está aqui, diga eu. Quanto tem custado a sua adoração a Deus? O quanto você tem se esforçado para adorar a Deus? Você adora a Deus como um sacrifício vivo na tua casa, no teu casamento. O quanto você tem se sacrificado para ser um marido melhor? O quanto você tem se sacrificado para ser um pai melhor?
uma mãe melhor. Filhos, o quanto você tem se sacrificado para ser um filho melhor para os seus pais? Irmãos, nós vivemos um tempo de gerações diferentes. A minha mãe tem 73 anos de idade, eu tenho apenas 48, mas a distância da cultura é grande. E às vezes não adianta eu querer discutir com a minha mãe, brigar com a minha mãe por uma situação que ela não está entendendo, que não é do tempo dela. E se eu for entrar por embate, aí vai dar treta, porque você quer ter razão, e aí você vai e discute e briga. E Deus tem moldado o meu coração, sabe para quê? Ah, mãe, tá bom, é assim. Tá bom, tá. Não, tudo bem, mãe. Tá certo. Só tá certo. Não, tudo bem. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, que se eu ficar brigando com a minha mãe, eu não estou honrando a Deus. Porque Deus diz o que lá no mandamento? Honra pai e mãe. Outro texto diz, honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Irmãos, quando eu estou sacrificando até o meu ego, a minha verdade, o meu orgulho, em favor da minha mãe, eu estou adorando a Deus. Estou honrando a Deus. Quando você, filho, não vai no embate, você pode estar certo. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Filho? Quem tem dúvida que não é filho, gente? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Tem uns que estão assim, ó. Será que eu sou filho? Será que eu sou filho? Mas se você é filho e você tem os seus pais, honra pai e mãe. Nos dias de hoje, não é fácil. Nos dias de hoje, talvez até um sacrifício você honrar pai e mãe. Mas honra, baixa a cabeça, cala a boca, fica quieto, porque o teu pai, a tua mãe, a autoridade de Deus nessa terra para a tua vida. Cadê os pais? Fala, Deus. Honra. Como é que eu vou cuidar do meu casamento se eu não estou cuidando bem da minha esposa, sacrificando o meu tempo para estar com ela, para cuidar dela, cuidar das coisas de casa? Quando você sacrifica a sua vida por amor a alguém, você está honrando a Deus também. Lá no seu trabalho, você trabalha num lugar que talvez você está ali chateado, desanimado, um monte de gente ali, o seu chefe, o seu superior, e você está ali, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não! Faça o seu melhor no seu trabalho. Seja o melhor produtor, o melhor montador, o melhor professor, o melhor daquilo que você faz. É tua obrigação como cristão ser o melhor. Sabe por quê? Porque as pessoas vão reconhecer quem é o seu Deus. Ah, pastor, mas só Jesus, porque para aturar aquele chefe, aturar aquela pessoa, só a misericórdia. Meus irmãos, para eu aturar vocês aqui também, só Jesus, irmãos. A vida é assim, as pessoas são diferentes, as pessoas são difíceis. Mas, meu irmão, quem que paga o teu salário todo mês? A empresa? Se tudo é dele, por ele, tudo vem dele, quem paga o teu salário? É Deus. O chefe, a empresa, é o instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Se você pensar nisso e mudar a sua mente, você vai entender que tudo vem dele, é para ele todas as coisas. Ah, pastor, o meu chefe é só Jesus na causa. Mas é ele que Deus está te usando para poder você receber o seu salário, para você pagar suas contas, para você comprar a sua comida. Então lá no seu trabalho está difícil, faça o seu melhor. Não faça para pessoas, não faça para agradar pessoas, porque por mais que no mundo que nós vivemos isso hoje é necessário, mas faça para honrar Deus. Tudo que você for fazer, faça para honrar a Deus, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Deus vai cuidar de você, Deus vai prover sobre a sua vida, lá no trabalho, na faculdade, onde você for, meus irmãos, faça o seu melhor. Na sua casa, no seu casamento, com seus pais, com seus recursos, administre da melhor maneira, oferte o seu melhor também ao Senhor, Deus vai honrar a sua vida. A pergunta para você é, o que você tem que se sacrificar hoje para adorar a Deus? Tem talvez alguma coisa na tua vida que impede de você de fato se entregar totalmente ao Senhor?
de adorar ao Senhor, porque eu gosto de falar uma frase que adoração é gerar sorriso nos lábios de Deus. Adoração é talvez você fazer algo para Deus e Deus lá de cima falar assim, eita, Luciano, ó. Aí você me quebra, Luciano. Deus falando comigo, tá, gente? É o meu jeito. Ah, Luciano, aqui você mexeu aqui agora, olha, você fez o melhor agora. Ah, Luciano, dentre os pastores tu és o melhor, Luciano. Tô brincando, pastor. Mas eu fico imaginando que quando eu adoro a Deus, quando eu honro a Deus, quando eu sacrifico alguma coisa em favor de Deus, Deus se alegra comigo. E o que talvez você tenha deixado de fazer que não tem mais gerado sorriso nos lábios de Deus? O que você precisa entregar? Talvez você tenha que entregar o teu orgulho para Deus. O orgulho que te impede de você se entregar totalmente ao Senhor. Talvez é a vaidade. Talvez o que você tem que entregar ao Senhor nessa manhã é a sua carne, os pecados de estimação que talvez você não larga deles e que te impede de você, de fato, viver uma vida que agrada a Deus todos os dias, uma vida de entrega todos os dias, porque vida de pecado não tem entrega. Vida de pecado não tem entrega a Deus. Se não tem entrega a Deus, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem adoração. Se não tem adoração, não gera alegria para Deus. Simples assim. O que você tem que se livrar? Talvez é o seu tempo. Pastor, o meu tempo é difícil. Sacrifício é você achar tempo onde não tem tempo. Para passar tempo com aquele que é autor do tempo. Olha que bonito isso, gente. Alguém escreveu aí? Gravou, né? É você não estar com tempo, mas você separar na sua vida ordinária um tempo de qualidade para estar com Deus. Para ter prazer na lei da palavra, onde nós lemos assim, Senhor, a tua lei é tão maravilhosa, nela medito de dia ou de noite, ela faz sentido na minha vida. Tempo de você orar a Deus, de buscar a Deus, de ter um tempo de qualidade com Deus. Talvez é isso que você tem que entregar, se sacrificar ao Senhor para isso. Talvez é os seus recursos financeiros, meu irmão. Eu não estou só dizendo aqui para dízimos e ofertas. Sacrificar o seu dinheiro para aquilo que realmente importa. Sacrificar o seu dinheiro realmente naquilo que vai ser bênção para a tua família, para a tua casa. Não se mergulhar em dívidas por prazeres que vão passar, por coisas deste mundo. Tem muito crente, muito cristão, que está com o cartão arrebentado, que está com dívida. Isso é um péssimo exemplo para quem é cristão. Acho que a maioria aqui está no silêncio porque está nessa situação, né? Porque se você faz dívida, você não está honrando aquilo que o autor da vida te deu. Aí depois bota a culpa em quem? Satanás, é o cão mesmo, né? Olha, fui lá na loja, no shopping, lá o cão me tentou para entrar naquela loja de sapato ali. Eu não queria, mas o cão me tentou e eu entrei e comprei um sapato. Tem 15 em casa, compra mais um. Você está sendo um bom mordomo para Deus? Sendo um bom mordomo para Deus com as coisas que Ele te dá, é você honrar a Deus também. O que de fato você tem vivido? Salmo 51, 16, quando Davi estava vivendo um tempo de adversidade com Deus, ele tinha pecado com o Senhor, ele sabia que ele estava no caminho errado, ele diz lá no Salmo 51, versículo 16, Senhor, não tens mais prazer em sacrifícios, senão eu traria para o Senhor. O Senhor também não te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um sacrifício que agrada a Deus é o reconhecimento que você não é nada sem Ele. Um coração quebrantado, um coração contrito, é o coração que Deus ouve e aceita a adoração. É um coração que você pode expor as suas limitações, as suas fraquezas, os seus erros e entregar tudo ao Senhor. E falar, Deus, toma conta de mim.
que o meu coração alegre o Senhor, que a minha vida seja uma oferta viva ao Senhor, que a minha vida seja adoração ao Senhor todos os dias. Porque Davi está vivendo um tempo difícil aqui, mas ele entendia que só tinha um Deus que poderia enxugar suas lágrimas, entender a sua dor e pedir perdão dos seus pecados. Irmãos, eu creio que a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela é a antessala do céu. Eu gosto de ir em alguns lugares, alguns escritórios, não, mais médico, né? Que você vai entrar e tem a sala de recepção, antes de você passar pelo médico. E sala boa de recepção é aquela que tem um cafezinho, é ou não é? Aguinha, um cafezinho, aquela musiquinha, Antena 1, né? Musiquinha boa. E você entra lá na sala de estar e você fica ali se preparando para algo melhor, eu espero eu. A igreja é o lugar, a comunidade de fé, é o lugar para a gente preparar aquilo que vamos viver na eternidade. Porque na eternidade, você não vai mais precisar fazer sacrifícios, não vai mais ter que fazer penitências, nada disso. Lá na eternidade vai ser um lugar onde você vai falar assim, Deus, menos de mim e mais de ti. Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 4. Tem um texto muito interessante que fala que lá no céu nós vamos nos despir de todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o que nós temos, o que nós somos, o que achamos que podemos ser. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra aqui, irmãos? Olha o que está dizendo aqui. Esses anciões, não se sabe, teologicamente, há algumas discussões. Quem representa isso? Alguns dizem que são 12 tribos, mais os 12 apóstolos. Outros têm outras informações, mas o texto não é muito claro quem são essas pessoas. O fato é que essas pessoas que estão ali, que João está vendo numa grande visão, são pessoas que estão se despojando, tirando aquilo que talvez lhe traria honra, glória. Uma coroa traz honra, traz glória. Eles estão falando assim, ó, Deus, está aqui, ó, no teu altar. Nada de mim, nenhuma vaidade, nenhuma vanglória, nenhuma algo que eu acho que está certo, nenhum achismo meu, nenhum poder meu. Eu deposito diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra nos diz que digno és tu, Senhor nosso Deus, de receber a glória. Não para mim a glória, a honra, não a homens, o poder, não a mim. Porque o Senhor Deus criou todas as coisas e por causa da tua vontade tudo existe. Fique de pé se você puder. Entrega. O que talvez você tenha que entregar a Deus nessa manhã? Talvez a tua vida mesmo. Talvez você nunca tomou uma decisão com Jesus de entregar a sua vida de verdade para Ele. Talvez você nunca foi um sacrifício vivo ao Senhor. Ou se um dia foi, deixou de ser. Talvez a sua entrega hoje é um pecado que está ali te perturbando. Por muito tempo, e você não tem se rendido ao Senhor e entregado, sacrificado essa situação para Deus, para que Ele possa se orgulhar de você. Talvez é o seu casamento que você não tem se esforçado o bastante. Talvez é com seus filhos, com seus pais, lá no seu trabalho. Você sabe o que te custa hoje. O que te custa hoje? Como disse Davi, Senhor, eu não posso te entregar algo que não me custe nada. Sacrifício tem um custo. E o primeiro custo é reconhecer que você precisa de Deus. A primeira entrega é, Senhor, o Senhor criou todas as coisas, como diz ali os anciões.
Tudo é para o Senhor, pelo Senhor foram criadas todas as coisas. O Senhor, a tua é a honra, a glória, domínio, poder e majestade. E diante desse Deus, eu quero me prostrar também, Senhor, e entregar para o Senhor essa situação. Essa manhã é uma noite de entrega, de santificação, que quando você se entrega ao Senhor, assim como Abraão entregou aquilo que lhe custava. Eu não imagino eu um dia, assim como Abraão, entregar o Davi a Anne. Mas ele entregou porque ele acreditava e tinha uma fé tremenda que Deus iria suprir todas as coisas. Que nós possamos entregar aquilo que nos custa. Seja bom ou seja ruim. Que a tua oração nessa manhã seja: Deus, aquilo que me custa hoje, Pai, eu te entrego nessa manhã porque eu quero que a minha vida te adore. Eu quero que a minha vida, Pai, te honre, Senhor. Em nome de Jesus, se você tem algo para entregar para Jesus nessa manhã, como sacrifício, entrega para Ele agora, põe a mão no seu coração. Talvez é a falta de vontade, talvez é o cansaço emocional, físico, talvez é a falta de vontade de ler a palavra, de ouvir a palavra, de adorar o Senhor com intensidade, de resolver os seus conflitos da sua casa, da sua família, de talvez empurrar com a barriga as situações do dia a dia. A procrastinação, Senhor, é algo que molda o coração do homem de uma forma tão terrível, Pai. Talvez é o egoísmo, a vaidade, Senhor, o pecado, tantas coisas, Pai, que para nós talvez é algo importante. Mas sacrificar para o Senhor e matar isso de fato, Deus, é o que vai gerar um coração de fato adorador, Pai. Pedimos que o Senhor, Pai, venha nos moldar nessa manhã, Pai. Entregamos a Ti, Pai, entregamos a Ti isso, Senhor. Que nós possamos experimentar agora, Pai, o que viveremos eternamente com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia.